Imagine um bebê de 6 meses. Ele chora alto no meio de um restaurante lotado, faz uma bagunça homérica com a papinha de ervilha e encara estranhos com uma curiosidade absoluta, sem piscar. O que falta nessa cena? Constrangimento. Esse bebê é incapaz de sentir vergonha. Ele vive em um estado de inocência biológica, onde suas ações não passam pelo filtro do julgamento alheio. Mas, se avançarmos o relógio biológico para os 18 ou 24 meses, algo fascinante e aterrorizante acontece. De repente, essa mesma criança, ao deixar cair um brinquedo ou ser observada por muito tempo, pode baixar a cabeça, esconder o rosto nas mãos ou correr para trás das pernas dos pais. O que mudou? Para entender o nascimento da vergonha, precisamos olhar para o hardware. Durante o primeiro ano de vida, o cérebro do bebê está focado na sobrevivência imediata e no processamento sensorial básico. As emoções primárias, alegria, medo, raiva, tristeza, já vêm instaladas de fábrica. Elas são reflexos diretos, disparados pelo sistema límbico, nossa central emocional primitiva. Mas a vergonha? A vergonha é uma atualização de sistema complexa que exige um cérebro muito mais maduro. Entre os 15 e 24 meses, ocorre uma explosão de mielinização, o processo de isolamento das fibras nervosas que permite que os sinais elétricos viajem mais rápido. Pense nisso como sair de uma conexão de internet discada para uma fibra óptica de alta velocidade. Essa maturação conecta áreas profundas do sistema límbico ao córtex pré-frontal, a sede do nosso julgamento, planejamento e controle. O cérebro começa a fazer uma poda sináptica, como um jardineiro experiente cortando galhos desnecessários para fortalecer os caminhos que permitem o pensamento complexo. Essa nova arquitetura neural permite que a criança não apenas sinta, mas pense sobre o que sente. É o surgimento das chamadas emoções autoconscientes ou avaliadoras. Evolutivamente, isso foi crucial. Se nossos ancestrais não sentissem vergonha de quebrar regras sociais, seriam expulsos da tribo, o que significava a morte. Portanto, quando você vê uma criança pequena cobrindo os olhos de vergonha, o que você está vendo é a biologia humana ativando um mecanismo de segurança social milenar. O corpo reage. O cortisol sobe levemente, o fluxo sanguíneo muda, o rubor nas bochechas e a postura corporal encolhe. É a biologia gritando: eu sei que sou visível e me importo com o que vocês veem. No entanto, para que essa maquinaria biológica dispare o sinal de vergonha, não basta apenas ter neurônios conectados. O cérebro precisa ter desenvolvido uma capacidade cognitiva específica, uma espécie de espelho interno que reflete não o mundo lá fora, mas a própria existência da criança. A biologia preparou o terreno, mas agora precisamos entender a revolução mental que está acontecendo nesse pequeno universo interior. Aqui acontece a grande virada cognitiva, um dos momentos mais profundos da experiência humana, que muitas vezes passa despercebido entre trocas de fraldas e brincadeiras. Para sentir vergonha, inveja ou culpa, a criança precisa, antes de tudo, saber que ela existe como uma entidade separada do resto do universo. Até por volta dos 15 meses para o bebê, ele e o mundo são quase uma extensão um do outro. Mas então, a névoa se dissipa. A psicologia do desenvolvimento nos presenteou com um experimento clássico e brilhante para ilustrar isso: o teste do espelho, ou Rouge Test, desenvolvido por Michael Lewis e John Brooks Gunn no final dos anos 70. O cenário é simples. Os pesquisadores colocam discretamente uma mancha de batom vermelho no nariz da criança e a colocam diante de um espelho. Antes dos 15 meses, a maioria dos bebês sorri para o reflexo, acena ou tenta brincar com o outro bebê no vidro. Eles não entendem que aquela imagem são eles mesmos. Mas, por volta dos 18 a 24 meses, a mágica acontece. A criança olha no espelho, franze a testa e leva a mão ao próprio nariz para tentar limpar a mancha. Esse gesto simples é monumental. É a prova de que a criança construiu uma representação mental de si mesma. Ela pensa: aquele sou eu, e o meu nariz não deveria ter essa mancha vermelha. Nesse exato momento, a mente da criança deixa de ser apenas uma câmera que registra o mundo e passa a ser também o protagonista do filme. Mas como qualquer bom roteirista sabe, um protagonista precisa de uma audiência. É aqui que Lewis observou algo crucial.
Logo após se reconhecerem no espelho, muitas crianças demonstravam um comportamento de sorriso tímido, desviavam o olhar ou baixavam a cabeça. Era o nascimento da vergonha. Podemos usar a metáfora da arquitetura da casa mental. Nos primeiros meses, a criança vive no térreo, com as portas abertas, onde tudo entra e sai sem filtro. A partir dos 2 anos, ela constrói um segundo andar com janelas e cortinas. Ela percebe que pode ser vista de fora. Ela começa a entender que existem padrões. A vergonha surge da discrepância entre quem eu sou neste momento, a criança com a mancha no nariz ou a que fez xixi na roupa, e quem eu deveria ser, a imagem ideal projetada. Essa capacidade cognitiva de autoavaliação é também a raiz da empatia. Se eu sei que eu sou eu e tenho sentimentos, começo a entender que você é você e também tem sentimentos. A mente agora consegue simular o que o outro está pensando. O universo interior da criança se expandiu para incluir a perspectiva alheia. Ela não sente mais apenas dor ou prazer, ela sente o peso do olhar do outro sobre ela. Mas o que define se esse peso será uma âncora que a afunda ou uma bússola que a guia? A resposta não está mais dentro do cérebro, mas nas relações que a cercam. Agora que a criança compreende que eu sou um indivíduo e que os outros me veem, entramos no território delicado do vínculo e do contexto social. A vergonha não nasce no vácuo. Ela é, essencialmente, uma emoção relacional. É o medo da desconexão. Quando a criança de 2 anos faz algo errado e olha para os pais, ela está fazendo o que chamamos de referência social. Ela está perguntando silenciosamente: eu ainda sou amado? Eu ainda pertenço a este grupo? Aqui, o psicólogo Erik Erikson nos oferece uma lente poderosa com seu estágio de desenvolvimento autonomia versus vergonha e dúvida. Se nesse momento de vulnerabilidade e exploração, o ambiente responde com críticas severas, ridicularização ou controle excessivo, a vergonha deixa de ser um regulador social saudável. Ops, não devo bater no amiguinho, para se tornar tóxica. Eu sou uma pessoa ruim. A criança internaliza que o erro não está no que ela fez, mas em quem ela é. Estudos mostram que a maneira como os cuidadores reagem a esses primeiros momentos de autoavaliação molda a arquitetura emocional futura. Uma criança que é constantemente envergonhada por acidentes de desfraude ou por expressar vontade própria pode desenvolver uma autoconsciência dolorosa, uma hipervigilância sobre si mesma, podando sua curiosidade natural com medo do julgamento. Por outro lado, o ambiente que acolhe o erro como parte do aprendizado transforma a vergonha em culpa construtiva. A diferença vital entre fiz algo errado, culpa que leva à reparação, e sou errado, vergonha que leva ao isolamento. O que nós, como sociedade e educadores, devemos fazer com essa informação? Devemos entender que, entre os 2 e 3 anos, estamos lidando com pequenos seres humanos que acabaram de descobrir que estão nus psicologicamente diante do mundo. Validar seus sentimentos, nomear o que sentem, você ficou tímido porque todos olharam, tudo bem. E separar o comportamento da identidade é crucial. A jornada da autoconsciência é um presente de grego. Ao ganharmos a capacidade de dizer eu, ganhamos também a capacidade de julgar esse eu. O surgimento da vergonha é, paradoxalmente, o sinal de que nos tornamos plenamente humanos, capazes de nos ver através dos olhos dos outros. É o preço que pagamos pela empatia, pela moralidade e pela vida em comunidade. No fim, esse momento em que a criança cora e esconde o rosto é a primeira manifestação de que ela compreendeu a mais profunda das verdades humanas. Nós só existimos verdadeiramente através do vínculo com o outro.